Olá, queridos, tudo bem? Viemos recentemente do estudo das orações subordinadas adjetivas da língua portuguesa. Só que eu comentei apenas a parte da classificação. Oração subordinada adjetiva explicativa, oração subordinada adjetiva restritiva. Eu me ative mais a esse tópico. Só que existe uma parte das orações subordinadas adjetivas que é muito explorada em provas de concurso público. Que parte é essa? O vocábulo que? Melhor dizendo, o pronome relativo. Nós vamos falar aqui em 2 blocos acerca do pronome relativo em sua área sintática, ou seja, as funções sintáticas que podem ser desempenhadas pelo pronome relativo e como você pode ser capaz de fazer essa identificação. Já digo a você o seguinte, nós estamos estudando agora um tópico de gramática que eu particularmente considero um pouco avançado. E por que um pouco avançado? Porque ele exige de você uma análise de retomadas. Então, por isso, ele é um tópico um pouquinho mais exigente. Nós vamos fazer com calma, com tranquilidade e, sobretudo, vou descrever para você cada passo que eu fizer para que você não perca a linha de raciocínio aqui adotada. Professor, se é um tópico avançado e você vai fazer devagarzinho, significa que na hora da prova eu vou fazer devagarzinho. E se eu fizer devagarzinho, eu vou gastar muito tempo. Não, eu vou te falar que vou fazer devagarzinho por uma questão didática. Ok? Só que eu, Elias, faço isso aqui numa velocidade absurda, porque eu pratico muito. Claro, você tem que se lembrar que eu sou um professor da disciplina e eu vivo disso aqui, então lembre-se dessa realidade. Agora você, com prática, também conseguirá fazer isso com extrema velocidade. É prática, ok? É prática. Veja comigo a tela, portanto, e eu quero que você tenha total atenção, uma vez que este assunto cai demais em provas. Análise sintática de pronomes relativos. Primeiro ponto, eu quero chamar a sua atenção para uma informação valiosíssima que diz a você o seguinte: essa análise a que vamos fazer agora é válida apenas quando o que funciona como pronome relativo para o tudo. Veja que eu estou restringindo a você esta análise a quando o que funcionar como pronome relativo. Você já sabe que se ele é pronome relativo, automaticamente eu estou dentro de uma oração subordinada adjetiva da língua portuguesa. Olha a tela de novo. Não tente fazer o mesmo com a conjunção integrante, uma vez que esta classe gramatical não possui classificação sintática. É o que eu já havia dito a você anteriormente. Se o que é conjunção integrante é uma classificação da morfologia. E preposições, conjunções e interjeições, falamos isso lá no começo do curso, nas aulas de morfologia. Preposição, conjunção e interjeição não possuem classificação sintática. Isso envolve apenas o pronome relativo. E volto a dizer a você, não são apenas 2 funções do que. As 2 principais, com certeza, pronome relativo e conjunção integrante, mas não são as 2 únicas. Mais lá para frente, nós teremos a oportunidade de discutir funções do vocábulo que. Não agora, mais lá para frente. Eu quero me ater agora àquilo que cai demais em provas. Veja comigo a tela então mais uma vez e olhe a sentença que eu coloquei para você. Eu comprei uma roupa nova. Ela custou mais de R$300. Isso aí, claro, em homenagem ao meu cunhado que vive repetindo aquele vídeo da internet que fala que uma calça para uma jovem de 16 anos custa mais de R$300. Olha só o que ele fala. Eu comprei uma roupa nova. Ela custou mais de R$300. Veja para mim que eu tenho 2 períodos. Cuidado, hein? Não vai falar para mim que isso aqui é um período composto, não. São 2 períodos, ó, ponto final. Continuei, ponto final. São 2 períodos simples e não um período composto. Veja comigo o seguinte. Eu comprei uma roupa nova. Ela custou mais de R$300. Quem foi que comprou uma roupa nova? Eu. Esse é o meu sujeito. Quem compra algo. Comprou o quê? Uma roupa nova, que é o meu objeto direto. Ela custou mais de R$300. Quem custou mais de R$300? Preste atenção. Ela é que é o meu sujeito. Tudo bem? Se custa, custa. Isso aqui é um verbo intransitivo. E esse mais de R$300 é um adjunto adverbial de preço. Beleza? Existe, tá? Adjunto adverbial de preço. Mas eu quero mesmo é que você se atenha a este vocábulo aqui, ó. Ela. Beleza? Por quê? Eu sei que você sabe que, de maneira anafórica, este ela refere-se
a roupa nova. O que é esse valor anafórico? Anáfora é quando eu tenho um termo que faz referência a outro anteriormente citado. Um termo que retoma outro anteriormente citado. Isso é uma anáfora, ok? E você sabe mais, você sabe que esse ela é um pronome da língua portuguesa. Aliás, esse pronome você conhece bem. É um pronome pessoal do caso reto. Do caso reto. Que são aqueles, né, que você decora quando criança. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Ou seja, ele funciona como um pronome. E este pronome, ele tem a funcionalidade de substituir roupa nova, ok? Se ele é um pronome que substitui o nome, ele funciona, portanto, como um pronome substantivo. O pronome substantivo não é este que substitui o nome? Ou seja, ele é um pronome substantivo. E veja que você observou para mim o seguinte, que aqui nesta minha sentença, o que eu fiz foi o seguinte, usei um ela, pronome pessoal do caso reto, com valor de pronome substantivo, para retomar roupa nova e o ela desempenha a função de sujeito da segunda oração do segundo período. Perfeito? Isso aqui eu tenho certeza de que você me entendeu claramente. Agora olha o que eu vou fazer para você. Eu vou reescrever esta oração, mas olha o que eu vou promover. Eu comprei uma roupa. Eu comprei uma roupa nova. Só que veja o que eu vou fazer. Primeiro, eu vou excluir o ponto final. Porque agora eu quero transformar o período que outrora era simples, dois períodos simples, em um único período composto. Então eu vou tirar o ponto final. E além de tirar o ponto final, olha o que eu vou fazer. Ó. No lugar do ela, eu vou empregar um que. Olha só então como ficou. Eu comprei uma roupa nova que custou mais de 300 reais. Perfeito? Veja para mim que o que eu fiz foi o seguinte. Em vez de usar dois períodos, eu transformei em um único período. Só que esse único período agora, ele possui dois verbos, ok? O verbo comprei e o verbo custou. A análise sintática do primeiro trecho é a mesma. Olha aqui, ó. Quem foi que comprou uma roupa nova? Eu, sujeito. Quem compra algo. Comprou uma roupa nova. Esse aqui é o meu objeto direto. Só que eu quero que você perceba mesmo é o seguinte, que eu poderia trocar este que aqui está por a qual. Posso ou não posso? Claro que posso. Olha só, eu comprei uma roupa nova, a qual custou mais de 300 reais. Ou seja, estou provando a você que este que funciona como um pronome relativo da língua portuguesa. Ah, Elias. Então o que você fez foi o seguinte, você trocou aquele que era um pronome pessoal do caso reto, agora por um pronome relativo, exatamente. E é por isso que o nome do pronome é relativo. Ele é relativo porque ele relaciona. E ele relaciona o quê? Dois períodos em um só, entendeu? Ele estabelece essa relação, esse contato, e é por isso que o nome do pronome é relativo, tudo bem? E a oração aqui é adjetiva, é só você perceber. Eu comprei uma roupa nova, mas não foi uma roupa nova qualquer. Foi uma roupa nova que custou mais de 300 reais. É uma oração subordinada adjetiva restritiva porque está sem vírgulas. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, veja comigo aqui na tela. O pronome relativo é um pronome substantivo. Substantivo. O que isso significa, Elias? Significa o que você já sabe mesmo. O que é um pronome substantivo? Ora, o pronome substantivo é o que é empregado para substituir um nome. E veja que eu usei a qual, que é feminino e singular, porque eu quero que você saiba que esse pronome relativo retoma quem? Roupa nova. Veja comigo aqui o seguinte. Eu comprei uma roupa nova. Ela custou mais de 300 reais. Você sabe que roupa nova neste trecho aparece duas vezes. Aparece aqui, roupa nova, e aparece aqui, roupa nova. É como se eu estivesse lendo assim, ó. Eu comprei uma roupa nova.
A roupa nova custou mais de R$300. Eu sempre leio essa informação implícita aqui. E você precisa passar a fazer o mesmo aqui. Entendeu? Da mesma forma como você aqui em cima consegue ler, eu comprei uma roupa nova, a roupa nova custou mais de R$300, aqui embaixo você precisa ler, eu comprei uma roupa nova, a roupa nova custou mais de R$300. Porque esse que, ele não só retoma roupa nova, mas substitui roupa nova. Roupa nova aparece 2 vezes aqui e 2 vezes aqui. Então é como se nessa oração subordinada, e você sabe que aqui neste meu texto, essa é a minha oração subordinada adjetiva restritiva. Você sabe do seguinte, que nessa minha oração subordinada adjetiva, eu tenho de ler o seguinte: a roupa nova custou mais de R$300. Repetirei. A roupa nova custou mais de R$300. Espera aí. O que custou mais de R$300? A roupa nova. Só que não é essa. É essa aqui. E é por isso que esse que sintaticamente funciona como o sujeito da oração subordinada adjetiva. E veja, coincidentemente, o ela sujeito, o que sujeito também, beleza? Expliquei para você devagarzinho para que você entenda qual foi o processo que eu fiz aqui para relacionar os 2 períodos em um só e aí te provar de onde sai esse papo de função sintática do pronome relativo. Alguns comentários importantíssimos. O primeiro deles: Elias, o pronome relativo é sempre sujeito? Não. Coloquei o primeiro como sujeito, mas ele é sempre sujeito? Não. Ele pode assumir várias funções sintáticas na língua portuguesa, ok? Segundo, Elias, é possível que esse que seja sujeito se uma roupa nova é objeto direto da oração anterior? Claro que é possível, até porque o pronome relativo aqui ele tem a missão de retomar o substantivo e não o objeto direto. Ele retoma o elemento de valor substantivo. Eu poderia muito bem ter colocado: eu preciso de roupa nova que custa mais de R$300. E se eu tivesse colocado isso, seria um verbo transitivo indireto com objeto indireto, o que ia retomar roupa nova do mesmo jeito e ele continuaria sendo sujeito, ok? Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: é sempre sujeito? Não. A função sintática do pronome relativo é sempre a mesma função sintática do termo que o antecede? Não mesmo, ok? Pode ser, pode não ser, beleza? Agora eu te digo uma coisa, é fundamental que você primeiro entenda que o que pode ser sujeito, para que você consiga entender as demais funções sintáticas do pronome relativo. É como se fosse um pré-requisito. Você só consegue entender que o pronome relativo é objeto direto, adjunta adverbial, adjunta adnominal, complemento nominal, você só consegue entender se antes você conseguir conceber que o que é um sujeito. Veja comigo a tela então, por gentileza. Olha só aqui a oração que nós vamos analisar agora. A criança que foi encontrada sozinha no parque já foi entregue aos pais. Quero fazer uma observação antes de começar a análise dessa sentença. De agora em diante, nós vamos sempre trabalhar com orações subordinadas adjetivas restritivas. Por quê, Elias? Eu vou fazer isso porque agora a minha preocupação não é ficar classificando a oração em adjetiva, explicativa ou restritiva, porque isso você já sabe fazer, nós já estudamos no bloco anterior. Eu quero agora me ater bastante ao pronome relativo. Então você já sabe que essas orações são adjetivas restritivas. Se fosse explicativa, daria na mesma, ok? Daria na mesma, não muda nada. Veja comigo a tela, por favor. E olha só o que nós temos. A criança que foi encontrada sozinha no parque já foi entregue aos pais. Para facilitar o processo, olha o que eu vou fazer para você. A criança já foi entregue aos pais, mas é uma criança qualquer? Não. É a criança que foi encontrada sozinha no parque. Perfeito? A criança que foi encontrada sozinha no parque. Isso que eu destaquei para você em amarelo é que funciona como a sua oração subordinada adjetiva. Você pode provar isso por meio do pronome relativo. A criança a qual foi encontrada sozinha no parque já foi entregue aos pais, ok? Agora eu vou colocar para você o passo a passo para que você faça a análise sintática de um pronome relativo. Veja comigo. Procedimentos. Passo 1. Identificar o pronome relativo e o seu referente. O pronome relativo já está identificado. O que? Quem é o referente desse pronome relativo? Eu substituo inclusive por a qual, que é feminino e singular, para retomar criança. Então eu identifiquei o pronome relativo e identifiquei o referente dele. Passo 2. Substituir o pronome pelo referente na oração subordinada adjetiva. Entenda aqui comigo, você vai substituir o pronome pelo referente do pronome na oração subordinada adjetiva, porque você precisa se lembrar do seguinte:
Toda vez que você olhar para um pronome relativo, você deve ler algo dentro dele. E lembre-se sempre que é uma informação repetida. A criança foi encontrada sozinha no parque, já foi entregue aos pais, do mesmo jeito que você fez na questão anterior. Então, olha só, substituir o pronome pelo referente na oração subordinada adjetiva. Ou seja, eu vou fazer o seguinte, no lugar deste que, eu vou escrever a criança, que é a informação que está dentro do pronome relativo. A criança foi encontrada sozinha no parque. Perfeito? A criança foi encontrada sozinha no parque. Pronto, fiz a substituição. E lembre-se, a criança é a informação que está dentro do pronome relativo. Ou seja, se você conseguir nesta oração descobrir a função sintática de a criança, você automaticamente descobriu a função sintática do pronome relativo, porque eles são idênticos. Veja comigo então qual que é o próximo passo. Fazer a análise sintática dessa oração que você acabou de criar. A criança foi encontrada sozinha no parque. Pergunte ao verbo, quem é que foi encontrada sozinha no parque? A criança. A criança, portanto, é o sujeito. Ora, professor, se a criança é o sujeito da minha oração aqui embaixo, e eu sei que a criança é o que está dentro do pronome relativo na oração adjetiva, se aqui é sujeito, esse que só pode ser sintaticamente o sujeito, ok? Eu estou te explicando como você identifica que esse que é sujeito passo a passo. Olha os procedimentos. Identificar o pronome relativo, seu referente. 2. Substituir o pronome pelo referente na oração subordinada adjetiva. 3. Fazer a análise sintática, que é o que está em azul, ok? O que eu fiz então para você foi justamente seguir os procedimentos, seguir o passo a passo de como fazer isso. Inicialmente, eu recomendo que você, se ainda não tiver muito tato com o assunto, que você siga este passo a passo a fim de que você não se perca em momento algum. Você vai ver que com o passar do tempo, essa substituição vai ficar tão automática que você de cabeça vai descobrir qual é a função sintática do pronome relativo. Mas tenha paciência, você está num processo de aprendizagem. Então, respeite os passos, respeite as etapas desse processo, ok? Vejamos a tela então mais uma vez e vamos olhar o que temos na sequência. Vamos fazer a análise sintática aí agora dessas duas orações. Eles conheceram os diretores que convocaram a nova reunião. Olha só, eles conheceram os diretores, mas não são diretores quaisquer. São os diretores que convocaram a reunião. As coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar. Olha só, as coisas são coisas quaisquer? Não são as coisas que o mundo oferecia. Isso tudo para te mostrar que essas duas orações que estou destacando são orações subordinadas adjetivas, ok? Eu sei que nesse meu trecho, os dois que são pronomes relativos, e eu te provo. Eles conheceram os diretores, os quais convocaram a nova reunião. As coisas às quais o mundo oferecia me impediam de te encontrar. Essa frase aqui é retirada de uma canção cristã, ok? Agora veja comigo o seguinte. Eles conheceram os diretores. Já sei qual é o pronome relativo. Primeiro passo do procedimento. Identificar o pronome relativo e o referente do pronome relativo, que no caso, os diretores. No caso de baixo, você identifica. Vamos fazer uma a uma. Olha só. Primeiro passo do procedimento, identificar o pronome relativo e o seu referente. Segundo passo, colocar no lugar do pronome relativo o referente, ou seja, os diretores convocaram uma nova reunião. Terceiro passo, fazer a análise sintática da sentença resultante. Peraí, os diretores... Peraí, não eram as diretoras, eram os diretores. Isso. Próximo passo, análise sintática do período resultante. Os diretores convocaram uma nova reunião. Segundo o meu texto, quem convocaram uma nova reunião? Ora, quem convocaram? Os diretores. É o sujeito. E é justamente os diretores que está no lugar do pronome relativo. Ora, eu descobri a função sintática, os diretores. Então eu sei que esse que tem a mesma função sintática. Se os diretores é sujeito do verbo convocaram, o pronome relativo que aqui está também é
sujeito do verbo convocar. Perfeito? Então eu descobri a função sintática do pronome relativo. Veja comigo no caso de baixo. As coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar. Analise comigo aqui no carinho. Primeiro passo, identifiquei o pronome relativo e o referente do pronome relativo, que aqui está. Retoma coisas. Depois de identificar, o que eu faço? No lugar do pronome relativo, eu vou colocar o referente dele, ou seja, as coisas, o mundo oferecia. Certo? As coisas, o mundo oferecia. Terceiro passo, fazer a análise sintática da sentença resultante. Se você percebeu, a sentença resultante não está em ordem direta. Ela não está na ordem sujeito, verbo e complemento. Você poderia colocar na ordem direta. O mundo oferecia as coisas. Você pode colocar na ordem direta se você se sentir mais à vontade para isso. Vou fazer aqui. Vou colocar, ó. O mundo oferecia as coisas. E eu preciso descobrir qual é a classificação sintática de as coisas. Nos dois casos que vai dar na mesma. Veja comigo então. Quem é que oferecia segundo o meu texto? Ora, segundo o meu texto, quem oferecia é o mundo. O mundo é que é o meu sujeito. O mundo é que é o meu sujeito. Parou tudo. Você descobriu que o mundo é o sujeito, mas eu quero descobrir a função sintática de as coisas. Então você já sabe de uma coisa. As coisas é qualquer coisa na face da terra menos sujeito. E você já sabe que aquele que é qualquer coisa na face da terra menos sujeito. Tudo bem? Veja comigo o verbo oferecer. Quem oferece, oferece algo. Quem oferece, oferece algo. Oferece o quê? As coisas, que é o meu objeto direto. Ora, então você descobriu que as coisas, que é o elemento que está dentro do pronome relativo, funciona como objeto direto na oração subordinada adjetiva. Portanto, o que aqui está classifica-se sintaticamente como um objeto direto. E se você analisar com muito carinho, perceba para mim o seguinte: as coisas que o mundo oferecia, o que pronome relativo retoma coisas e o que é objeto direto. Mas se você observar na oração principal, olha o que eu tenho. As coisas me impediam de te encontrar. Quem é que me impediam de te encontrar? As coisas aqui atrás. E esse as coisas é o sujeito. Agora olha só, o que eu tenho aqui é o seguinte: o sujeito do verbo impediam, que é o verbo que está na oração principal, é a expressão as coisas. O que, pronome relativo que retoma coisas na oração subordinada adjetiva restritiva, funciona como objeto direto sintaticamente. Veja que a função sintática não precisa ser a mesma. Eu já te mostrei isso lá no começo, mas te mostro agora de novo. Ok? A mesma coisa está lá no exemplo de cima. Olha só, eles conheceram os diretores que convocaram a nova reunião. Olha só aqui, ó, na oração principal. Quem é que conheceram os diretores? Eles. Esse aqui é o meu sujeito. Quem conhece, conhece alguém, conheceu os diretores, que é o meu objeto direto, ok? Então veja que os diretores é o objeto direto e o pronome relativo que retoma os diretores funciona como sujeito, ok? Não necessariamente as funções sintáticas precisam se equivaler, ok? Vamos orar na sequência. Eu quero fazer com você a sequência de frases que está aí. Veja que essa sequência ela é muito parecida. Olha só, as medidas que o governo adotou pregam a austeridade, as medidas em que o governo confia podem não ser aprovadas, as medidas de que o governo precisa são questionadas, as medidas a que o governo se refere são constitucionais. Analise comigo cada um desses casos. Eu coloquei para você bastante semelhante, por quê? Olha só, primeiro caso, as medidas pregam a austeridade. Agora, são medidas quaisquer? Não, são medidas que o governo adotou. Ou seja, esta minha oração caracteriza o substantivo medidas. Prova você, inclusive, que este que é um pronome relativo quando eu substituo as medidas as quais o governo adotou. Ou seja, eu provo que eu tenho aqui um pronome relativo e também pelo valor adjetivo eu já havia provado isso. Primeiro passo do procedimento, encontrar o pronome relativo e, além disso, encontrar o seu referente. O referente, no caso, medidas, ok? Então, encontrei o pronome relativo, encontrei o referente dele. Segundo passo, no lugar do pronome relativo, eu vou empregar, no lugar do pronome relativo, eu vou colocar o referente. As medidas, o
governo adotou. As medidas o governo adotou. Terceiro passo, análise sintática da sentença resultante. Quem foi que adotou segundo o meu texto? Ora, quem adotou foi o governo. E esse aqui é o meu sujeito. E quem adota, adota algo. Adotou as medidas que funcionam como meu objeto direto. Então está provado agora que esse aqui morfologicamente é um pronome relativo, sintaticamente funciona como um objeto direto e você já havia visto uma análise semelhante a esta na tela anterior, ok? Então veja para mim que descobrimos que o que é pronome relativo morfologicamente, sintaticamente objeto direto. Agora nós vamos acrescentar uma pitada de emoção a essas frases. Olha o que eu coloquei. As medidas em que o governo confia podem não ser aprovadas. Veja comigo o seguinte, as medidas podem não ser aprovadas, mas são medidas quaisquer? Não, são medidas em que o governo confia. As medidas de que o governo precisa são questionadas. Peraí, são questionadas as medidas, certo? Mas são medidas quaisquer? Não, são medidas de que o governo precisa. E veja para mim a última. As medidas a que o governo se refere são constitucionais. As medidas são constitucionais, mas não são medidas quaisquer. São medidas a que o governo se refere. Estou provando para você que todas essas orações funcionam como orações subordinadas adjetivas da língua portuguesa. Mais que isso, quero mostrar a você que eu posso trocar por outro pronome relativo. As medidas nas quais o governo confia, as medidas das quais o governo precisa, as medidas às quais com crase o governo se refere. Vem cá, eu vou te mostrar essa substituição. Olha como é que precisa ficar. As medidas nas quais, as medidas das quais e as medidas as com crase quais. E por que as com crase, professor? Este A mais o A do as quais, ok? A crase significa a fusão de dois As. Então vamos analisar agora sintaticamente cada uma delas, passo a passo. Vamos lá. Primeiro passo, encontrar o pronome relativo, mas não só o pronome relativo, o referente dele. O referente dele está aqui, ó, as medidas, beleza? Esse é o referente de cada um deles. Segundo passo, substituir o pronome relativo pelo referente. Vamos então ao segundo passo. O segundo passo é trocar esse pronome relativo pelo referente dele. Trocar esse pronome relativo pelo referente dele. Mas note comigo o seguinte. Veja que todos os pronomes relativos estão preposicionados. O pronome, queridos, é o que. O que é o pronome? Em, de e a são preposições. Então o que você precisa fazer? No lugar do pronome relativo, que é o que, você vai colocar as medidas. Mas você não pode esquecer de quem? Da preposição. Ou seja, eu não posso colocar simplesmente... A ideia seria a seguinte, em mais as, mais medidas. Só que em mais as, nas medidas, o governo confia. Nas medidas, o governo confia. No caso de baixo, das medidas, o governo precisa. No próximo, as medidas, o governo se refere. E agora eu vou fazer a análise sintática de tudo isso. Claro, você já sabe que todos esses pronomes relativos não podem desempenhar a função sintática de sujeito, até porque todos estão preposicionados. Tudo bem? Todos estão preposicionados. Aqui, claro, não está na ordem direta, mas eu posso colocar. O governo confia nas medidas. O governo precisa das medidas. O governo se refere às medidas. Veja comigo, então, a análise sintática que nós teremos. Olha só, nas medidas o governo confia. Quem é que confia? O governo, que é o sujeito. E você sabe que quem confia, confia
em algo, confia nas medidas. É objeto indireto. Ora, se você descobriu que nas medidas é o objeto indireto, então esse em que vai ser também objeto indireto. Veja para mim no de baixo. Das medidas o governo precisa. Quem é que precisa? O governo. E veja comigo, quem precisa, precisa de algo. Precisa de quê? Das medidas, que é o meu objeto indireto. Se você descobriu que das medidas é o objeto indireto, naturalmente você descobriu que o que é o objeto indireto. Às medidas com crase, o governo se refere. Quem é que se refere? O governo, que é o meu sujeito. Que é o meu sujeito. E quem se refere a algo. Ah, professor, por isso tem a preposição. Porque aqui é um objeto indireto. Então eu descobri que o meu pronome relativo é o objeto indireto. Informações importantes. Professor, o pronome relativo pode ser objeto indireto? Pode. Agora perceba o seguinte, que quando ele é objeto indireto, é o pronome relativo que vem preposicionado. Até porque as medidas aqui em cada uma dessas frases funcionam como sujeito da oração principal. As medidas podem não ser aprovadas. Quem é que não podem ser aprovadas? As medidas. Quem é que são questionadas? As medidas. Quem é que são constitucionais? As medidas. Então veja que a expressão as medidas aqui atrás funciona como sujeito. Agora o pronome relativo retoma o substantivo, não é retomar o sujeito, retoma o substantivo. Medidas, e aí eu preciso fazer a substituição e a análise sintática. Provavelmente também você está me perguntando sobre a obrigatoriedade, você está aí se perguntando na sua casa sobre a obrigatoriedade dessas preposições. Até porque eu vou te dizer o seguinte, coloquialmente, essas frases podem ser ditas sem a preposição e sem grandes problemas. Olha só, as medidas que o governo confia podem não ser aprovadas. As medidas que o governo precisa são questionadas. As medidas que o governo se refere são constitucionais. Eu sei que, coloquialmente, essa preposição não faz a menor falta. Só que eu quero que você saiba do seguinte, vou colocar para você até a cor verde aqui na frente, ó. Essa cor verde significa para você o seguinte, que nas orações subordinadas adjetivas, ou melhor dizendo, quando o pronome relativo desempenha uma função sintática preposicionada, essa preposição é obrigatória. Ou seja, professor, eu posso abrir mão desta preposição? Jamais, ok? Jamais. Ela é obrigatória. E ela é obrigatória só para o pronome relativo que, professor? Não. Ela é obrigatória também para os seus equivalentes. Olha aqui, ó, nas quais, das quais, as quais com crase. Então, do mesmo jeito que eu empreguei a preposição aqui antes do que, eu preciso manter essa preposição no as quais, para todos os casos. A preposição que aparece em um aparece no outro. Até porque, se o em que é objeto indireto, nas quais vai ser objeto indireto. Se de que é objeto indireto, das quais vai ser objeto indireto. Se a que é objeto indireto, as quais com crase vai ser objeto indireto. Tudo bem? Então veja que agora apareceu a preposição. Um detalhe curiosíssimo. A nossa tendência quando um verbo pede preposição é esperar que o complemento venha depois, em função da ordem direta da oração. E veja que nesses casos, quem pede a preposição, que é confia, precise, se refere, quem pede a preposição está depois e a preposição vai para antes do pronome relativo. Isso é totalmente comum, ok? Quando é um pronome relativo, a preposição não vem de algum termo que está antes dele. O pronome relativo, a preposição que acompanha um pronome relativo, ela sempre vem de um termo que está depois dele, ok? Tela de novo, meu querido amigo Majimbu. Vamos olhar, por favor, essas frases que aí temos. Fala para você o seguinte, ó. O servidor que serei será exemplo na administração pública. Internaliza essa frase dentro de você, hein? Essa frase é muito importante para você. O servidor que serei, isso se você já não for servidor, tá? Porque às vezes você já é servidor, você está buscando um novo cargo público, então você vai se manter assim. O servidor que serei será exemplo na administração pública. Veja para mim o seguinte, eu estou falando de um servidor, mas não é um servidor qualquer, é o servidor que serei. Não é? O servidor que serei. Essa aqui é a minha oração subordinada adjetiva da língua portuguesa, que eu poderia, claro, fazer a seguinte substituição. O servidor, o qual
serei. E veja que esse o qual retoma o servidor. Primeiro passo, identificar o pronome relativo e o seu referente, beleza? Depois disso, o que eu faço? No lugar do que, eu vou colocar o referente dele. No lugar do que, eu vou colocar o referente dele. Ou seja, o servidor serei. Claro que eu sei que você sabe que isso não está na ordem direta. Na ordem direta será como? Serei o servidor, ok? Então, o que eu quero te mostrar aqui? Olha a análise sintática. Quem é que será o servidor? Eu, sujeito elíptico, oculto ou desinencial. O verbo ser é um verbo de estado. Agora, veja para mim que o servidor é uma característica atribuída ao sujeito. Então, isso aqui funciona como um predicativo do sujeito, porque esse verbo é verbo de ligação. Então, eu sei que esse que funciona como um predicativo do sujeito. Pode ser predicativo do sujeito? Claro que pode. Claro que pode. Olha para mim a próxima. Não estão disponíveis os medicamentos a que a população tem acesso. Veja comigo. Não estão disponíveis os medicamentos. São medicamentos quaisquer, Elias? Não, são medicamentos a que a população tem acesso. Ou melhor dizendo, se eu fizesse a substituição por um outro pronome relativo puro, porque esses pronomes, queridos, o qual, a qual, os quais, as quais, eles são conhecidos como pronomes relativos puros. E por que eles são puros? Porque eles são sempre pronomes relativos, ok? Diferentemente do que. O que é conhecido como um pronome relativo universal. Primeiro porque ele vai poder desempenhar várias funções sem qualquer problema, e outra, ele transita em outras classes gramaticais. Você mesmo conhece o que é conjunção integrante. Olha só, não estão disponíveis os medicamentos a que a população tem acesso, ou seja, não estão disponíveis os medicamentos aos quais a população tem acesso. Por que aos quais, professor? Porque retomam medicamentos. Então, identificamos o pronome relativo e o referente dele. Próximo passo. No lugar do pronome relativo, eu vou colocar o referente dele. Não se esqueça que há uma preposição. Portanto, vai ficar como? Aos medicamentos. Aos medicamentos, a população. Aos medicamentos, a população tem acesso. Se eu fosse colocar essa sentença em ordem direta, qual seria o resultado disso aqui? A população tem acesso aos medicamentos. Mas lembre-se, eu preciso saber a função sintática só e somente só de aos medicamentos. Venha comigo então descobrir essa função sintática. Quem é que tem acesso, segundo o meu texto? A população, que é o meu sujeito. Quem tem algo. E olha o que tem. Acesso aos medicamentos. Isso aqui, ó, coloquei para você aqui esse colchete para você saber que começa no acesso e vai até os medicamentos. Isso tudo funciona como objeto direto. Ah, professor, então a gente descobriu, ó, os medicamentos é objeto direto. Não, porque os medicamentos é parte do objeto direto. É parte do objeto direto. O objeto direto que eu tenho aqui é esse objeto aqui, ó. Acesso aos medicamentos. Ah, e olha agora que beleza. Eu não tenho nenhum verbo aqui, tá? Eu não tenho nenhum verbo. O que eu tenho é o seguinte, acesso, que é um substantivo da língua portuguesa. Deixa eu mudar de cor para você aqui para não ficar confuso. Eu tenho acesso, que é um substantivo da língua portuguesa, e não é um substantivo qualquer, hein? É um substantivo cognato do verbo acessar. Portanto, ele é um substantivo abstrato. E veja para mim mais. Ele é um substantivo abstrato e refere-se a ele um termo preposicionado. E você achando que não ia precisar de novo disso, hein? E as pessoas falam, professor, não precisa estudar juntos adnominais e complementos nominais. Isso não deu para ver. Olha aqui, ó. Acesso aos medicamentos. Perceba comigo. Substantivo abstrato, cognato do verbo acessar, elemento preposicionado. Nesse caso, eu não sei se é adjunto, adnominal ou complemento nominal. Agora, veja comigo, olhando para os medicamentos e olhando para o acesso. O medicamento, por acaso, pratica a ação de acessar? Claro que não. O medicamento sofre a ação de ser acessado, até porque o medicamento, ele é acessado, ele é o paciente do acesso. Portanto, ó, seta para cá. O valor é paciente. Se é paciente,
complemento nominal. Aos medicamentos, portanto, é um complemento nominal dentro do objeto direto. Acesso é o núcleo do objeto direto. E, naturalmente, este aqui, pronome relativo, também é um complemento nominal. Ora, e você achando que não ia precisar saber a diferença de adjuntos adnominais e complementos nominais. E é por isso, meus amigos, que eu falo para você o seguinte: ao estudar a língua portuguesa, estude as aulas na ordem que elas aparecem. A ordem não é aleatória, a ordem é proposital. Porque você precisa de alguns pré-requisitos para entender assuntos futuros. De repente, a sua dificuldade para entender essa frase aqui, se você, claro, estiver tendo dificuldade, é porque você não deu atenção à aula de adjuntos adnominais e complementos nominais. Então, diga a você o seguinte: volte, seja responsável. Veja comigo, por favor, o que temos na próxima. A criança de que Maria foi mãe é Jesus. A criança é Jesus, mas é uma criança qualquer? Não, é a criança de que Maria foi mãe. É a criança de que Maria foi mãe. Ou melhor dizendo, a criança da qual Maria foi mãe. Veja para mim, então, identifiquei o pronome relativo e o referente do pronome relativo que está aqui, criança, ok? Então, no lugar do pronome relativo, eu vou colocar o que mesmo? Vou colocar a criança, mas não se esqueça, eu não posso deixar de fora a preposição. Qual que é o resultado disso então, Elias? Da criança Maria foi mãe. Quer colocar na ordem direta para facilitar a sua vida? Vamos colocar na ordem direta. Olha só, como é que ficaria? Maria foi mãe da criança. Ó, porque na ordem direta fica até mais gostoso, né? Lembre-se, se for preciso, coloque na ordem direta. Veja comigo o que eu tenho aqui, ó. Segundo o meu texto, quem é que foi mãe da criança? Maria. E Maria é o meu sujeito. Eu sei que o verbo foi é o verbo ser, então ele não pode ser verbo transitivo. Agora, mãe da criança é uma expressão que se refere a Maria, caracterizando Maria. Portanto, eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Ah, Elias, então descobrimos, o de que aqui é predicativo do sujeito. Não! Porque eu não quero saber a função sintática de mãe da criança. Eu quero saber a função sintática de da criança apenas, beleza? Só que, ó, então, na verdade, mãe é o núcleo do predicativo do sujeito. Eu tenho que descobrir a função sintática desse elemento que se refere ao núcleo. Veja comigo, então. Olha o que temos. É uma mãe qualquer? Não é a mãe da criança. Essa expressão está preposicionada e se refere ao substantivo mãe. Mas, você que sai do outro lado já sabe de uma coisa. Mãe é um substantivo concreto. E se é um substantivo concreto, isso não há dúvida. Isso aqui só pode ser um adjunto adnominal da língua portuguesa. Dentro do predicativo do sujeito existe um adjunto adnominal. E qual que é a função sintática, então, do de que? Adjunto adnominal. Por quê? Esse de que substitui da criança. Eu tinha que saber a função sintática só de da criança. E olha para mim a próxima. O restaurante em que almoçamos ontem será fechado. O restaurante será fechado, mas não é um restaurante qualquer. É o restaurante em que almoçamos ontem. Ok? Ou melhor dizendo, o restaurante no qual almoçamos ontem. Descobrimos o pronome relativo. Está aqui o referente dele. Vamos substituir. Como é que vai ficar então essa substituição? Vou colocar assim, ó. No restaurante almoçamos ontem. No restaurante almoçamos ontem. Faça a análise sintática da sentença resultante. O que temos aqui, ó? Quem almoçou? Nós. Sujeito elíptico, oculto, desinencial. Quem almoça, almoça. Esse verbo é intransitivo. Agora, nós almoçamos quando? Ontem. Adjunto, adverbial de tempo. E nós almoçamos onde? No restaurante. Adjunto, adverbial de lugar. Você descobriu que em que, portanto, assim como no qual, que retoma restaurante, esse pronome vai desempenhar a função sintática de adjunto adverbial. E volto a lembrar a você, a preposição que aparece aqui, aqui e aqui são obrigatórias, não posso abrir mão delas. Vou destacar para você aqui, ó, com a cor verde, para manter até a fidedignidade do que eu havia feito anteriormente. Olha aqui, ó, preposição aqui e preposição aqui são obrigatórias.
obrigatórias, eu não posso abrir mão delas. Meus queridos, espero que você tenha entendido este bloco sobre a análise sintática do pronome relativo. Não acabou, ok? Existe a parte 2 da análise sintática do pronome relativo e você está ansioso para saber quais outras funções sintáticas o pronome relativo desempenha, não é mesmo? Então, queridos, se você não entendeu este bloco aqui, assista mais devagar, venha parando, venha pausando, não perca esse assunto porque ele é supra-sumo para qualquer prova de concurso público, ok? Forte abraço e até a próxima.